Olá, meus amigos e minhas amigas. A cidade de Odessa sofre mais um ataque russo com mísseis. Hoje, quarta-feira, um míssil balístico russo atingiu um depósito postal na cidade portuária, ferindo 14 pessoas e desencadeando um grande incêndio. Isso segundo informou o governador regional, L'Equipe. Esta foi a terceira investida contra a cidade em apenas 3 dias. Volodymyr Poperencheniuk, chefe da empresa de correios e entregas Nova Posta, disse no Facebook que todos os 18 funcionários que estavam de plantão conseguiram chegar a um abrigo antibombas antes do míssil atingir a área de carregamento do depósito. Fotos e vídeos postados online mostram chamas e nuvens densas de fumaça envolvendo os prédios, enquanto bombeiros combatem o fogo que ainda ardia em algumas áreas. A maior parte da área de carregamento parece ter sido reduzida a escombros. Um veículo de mídia de Odessa postou um vídeo que diz mostrar o momento do impacto com destroços voando dentro da instalação. As agências de notícias não conseguiram verificar de forma independente os relatos. E como sempre comentamos, essas informações nesses casos devem ser consumidas com cautela. A Rússia, é claro, nega que esteja mirando em locais civis. Como temos visto, Odessa tem sido um alvo frequente dos ataques russos e nos últimos dias mísseis atingiram locais na cidade matando 8 pessoas. Muitos desses ataques, desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, têm como alvo a infraestrutura portuária da cidade. Enquanto isso, os avanços russos continuam na linha de frente e a escassez de munição de artilharia, ao menos por enquanto, ainda é uma realidade. Na região leste de Donetsk, na Ucrânia, os soldados que operam um obuseiro M777, fornecido pelos Estados Unidos, têm visto o avanço do inimigo nas últimas semanas. Eles dizem que o avanço é lento, mas constante e que gostariam de poder fazer mais para impedi-lo. Como outras posições de artilharia ao longo da linha de contato de 1.000 quilômetros do leste ao sul da Ucrânia, eles enfrentam uma grande limitação, a falta de munição necessária para suprimir os ataques russos que ainda mantêm os rumos da guerra a favor de Moscou. Veja o que disse o comandante de artilharia Oleksandr Kozashenko. Se compararmos com o início da invasão, quando chegávamos a disparar até 100 projéteis por dia, agora, disparar 30 projetos é considerado um luxo. Às vezes, o número de projéteis disparados diariamente é de apenas um dígito. Durante uma visita recente ao posto, parte da 148ª Brigada Separada de Artilharia da Ucrânia, a equipe de Kozashenko conseguiu disparar com certa regularidade. Ao receber uma ordem de fogo pelo rádio, as tropas corriam para pegar os projéteis de 155 mm de um bunker de armazenamento e carregar o canhão, ajustando o cano e disparando com um estrondo ensurdecedor. O estrondo de outros canhões também ecoava à distância durante toda a manhã. Unidades como essa ainda estão à espera de um novo influxo de munição após a aprovação do pacote de ajuda dos Estados Unidos de 61 bilhões de dólares na semana passada. Por enquanto, a Rússia tem um poder de fogo muito superior e está avançando gradualmente ao redor da cidade de Avdiivka, que capturou em fevereiro, e também a oeste de Bakhmut, que tomou no ano passado. O comandante-chefe, Oleksandr Syrskyi, disse no domingo que os combates no leste haviam piorado recentemente e que suas tropas haviam recuado em 3 lugares na frente de combate. Os soldados na posição, a cerca de 8 quilômetros da frente, disseram que não sabem quando esperar mais projéteis. Em vez disso, eles dependem do que os camaradas mais atrás na linha conseguem colocar no veículo de entrega diária. Veja o que disse o soldado Ihor Boichak. Se ele traz uma boa quantidade, significa que alguém em algum lugar conseguiu um pouco mais para nós, para que pudéssemos disparar um pouco mais. Pasi Paronen, um analista da Blackbird Group, uma organização finlandesa que analisa imagens de satélites e conteúdo de mídias sociais, diz que a Rússia ganhou mais território na Ucrânia esse ano do que as forças ucranianas durante sua contraofensiva no verão passado. Para vocês terem uma ideia, de 1º de junho a 1º de outubro de 2023, as forças russas perderam o controle de 414,26 km² de território. Mas de 1º de janeiro a 2 de maio de 2024, elas ganharam 432,3 km², a maioria na região de Donetsk. Os russos estão concentrando a maioria de seus ataques nas cidades estratégicas de Chasiv-Yar, a oeste de Bakhmut, e mais ao sul em torno de Ocherestini. Funcionários ucranianos acreditam que Moscou quer conquistar Chasiv-Yar até a data simbólica de 9 de maio, o dia da vitória russa na Segunda Guerra Mundial. Segundo analistas, isso colocaria algumas das maiores cidades ucranianas que estão ainda sob controle ucraniano na região de Donetsk ao alcance da artilharia russa. As tropas que estavam em uma posição em que pediram para não divulgar a localização relatam que os ataques russos são constantes, mas frequentemente imprevisíveis.
Veja o que disse Boixak, um ex-construtor de óculos que foi obrigado a interromper sua atividade por causa da guerra. Podemos ter uma noite calma e apenas ficar de vigia, ou podemos estar correndo para o canhão de 15 a 20 vezes. E a mesma coisa acontece durante o dia. Segundo os soldados, os drones russos são uma ameaça constante, enquanto a falta de novos recrutas significa que eles estão espalhados e cada vez mais cansados. Sobre isso, Boixak falou o seguinte: eu gostaria de sair pelo menos por uma semana e descansar, mas continuamos trabalhando enquanto for necessário. Um comandante de batalhão na mesma brigada, que preferiu não revelar seu nome por questões de segurança, disse que pequenos ganhos táticos por parte das forças russas ainda não representam uma vantagem estratégica. Ele reconheceu, no entanto, a capacidade de Moscou de enviar muito mais tropas para a batalha do que Kiev na tentativa de tomar a iniciativa. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre a situação econômica da Rússia diante das sanções. Bom, gente, ao considerarmos a situação atual, em que os Estados Unidos buscam transferir para a Ucrânia cerca de 300 bilhões de dólares em reservas russas congeladas globalmente, enfrentamos uma questão bem complexa que, como já comentamos aqui, toca em aspectos de direito internacional e soberania financeira. Enquanto isso, a União Europeia, com uma abordagem um pouco diferente, pretende atacar apenas os lucros desses ativos, estimando um valor entre 15 a 20 bilhões de euros até 2027. Mas o que acontece quando um país vê seu capital ameaçado de confisco? A Rússia, que já sentiu o impacto das sanções e do declínio do investimento estrangeiro, chama essa tentativa de banditismo, de roubo, e alerta para as consequências catastróficas. No entanto, a resposta precisa da Rússia permanece incerta, embora algumas possibilidades estejam sobre a mesa. Especialistas dizem que Moscou poderia considerar a apreensão de ativos financeiros de investidores estrangeiros como medida retaliatória. Quando pensamos nos indivíduos e empresas envolvidos, a situação se torna ainda mais delicada. Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e figura influente, admitiu que a Rússia poderia ter que mirar em ativos privados, um passo considerado por ele como igualmente doloroso. Isso nos leva a questionar até que ponto as repercussões dessas medidas podem alterar o cenário econômico e político internacional. E não podemos esquecer, é claro, das pessoas comuns, dos investidores pequenos que podem acabar no meio desse fogo cruzado econômico. Qual será o futuro desse investimento e como as nações podem negociar soluções que evitem um escalonamento ainda maior do conflito? Nesse contexto, vemos claramente que as decisões tomadas agora podem definir o rumo das relações internacionais nos próximos anos. É um momento de reflexão profunda sobre como manejar as ferramentas da diplomacia e da economia em um mundo cada vez mais interconectado. E você, como vê essa questão entre a confiança vital do sistema financeiro e o pragmatismo das decisões econômicas globais? Atualmente estamos vendo uma série de manobras econômicas que estão redefinindo o cenário internacional, particularmente nas relações entre a Rússia e o Ocidente. A Rússia, em um movimento que reflete as crescentes tensões, forçou empresas estrangeiras a vender seus ativos no país com descontos de pelo menos 50%. Também colocou outros ativos ocidentais sob gestão temporária, instalando executivos alinhados com o Kremlin. Empresas do Ocidente já reconheceram perdas totalizando 107 bilhões de dólares, uma soma bem considerável que vai além do valor dos ativos físicos. Segundo Milese Ferretti, a Rússia já arrematou afiliadas de firmas ocidentais muitas vezes por valores irrisórios. No entanto, o valor dos ativos apreendidos não está apenas nos prédios e máquinas. Inclui também a tecnologia, o reconhecimento e as conexões que vêm junto. Grandes empresas como o grupo energético Shell, o gigante do fast food McDonald's e a montadora Volkswagen e Renault venderam seus negócios na Rússia. Outras, como o banco austríaco Raiffeisen, o grupo de alimentos Nestlé e a gigante americana de alimentos e bebidas Pepsi, continuam operando no país. Outra área de alavancagem que Moscou possui está na Europa, onde o depósito baseado em Bruxelas, o Euroclear, detém a maioria das reservas da Rússia. Alguns políticos no bloco estão nervosos que o euro possa ser afetado negativamente se outros países como a China, que como sabemos é um aliado da Rússia, começarem a repatriar reservas como precaução contra futuros confiscos. Há também o risco de que a Rússia possa, por meio de ações judiciais, tentar apreender dinheiro do Euroclear em depósitos de títulos em Hong Kong, Dubai e outros lugares. O medo é que isso possa acabar drenando o capital do Euroclear e exigir um grande resgate. Um porta-voz do Euroclear se recusou a comentar sobre o que a Rússia poderia fazer. Mas é claro que eles levam em conta todos os cenários de risco possíveis e fortaleceram seu capital retendo lucros relacionados às sanções russas,
como um amortecedor contra riscos atuais e futuros. Milesi Ferretti disse que enquanto suas relações com o Ocidente se desgastam, a Rússia usou um superávit em conta corrente de quase 300 bilhões de dólares em 2022 e 2023 para acumular ativos no exterior, provavelmente em jurisdições consideradas amigáveis que não se opõem abertamente à guerra na Ucrânia. Os esforços da Rússia para reduzir sua integração nos sistemas financeiros ocidentais desde a anexação da Crimeia em 2014 reduziram sua dependência de dinheiro estrangeiro, mas também limitaram possíveis retaliações em qualquer disputa por ativos congelados. Claro, se o objetivo é retaliar, ter uma menor quantidade de ativos a serem apreendidos acaba tornando sua ameaça menos eloquente. Vocês perceberam como não é tão simples assim fazer previsões sobre as consequências de medidas drásticas como essas? Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, durante o conflito entre Israel e o Hamas, a Embaixada da Palestina no Egito está tendo trabalho mais do que dobrado. Isso pela busca de permissões de residência temporária para dezenas de milhares de pessoas que chegaram de Gaza. Diab Al-Lu, o embaixador palestino no Cairo, falou que cerca de 100 mil palestinos de Gaza cruzaram para o Egito, onde enfrentam a falta de documentos necessários para matricular seus filhos em escolas, abrir negócios ou contas bancárias, viajar ou até mesmo acessar seguro de saúde. No entanto, alguns encontraram maneiras de ganhar a vida. Lu falou que as permissões de residência seriam apenas para fins legais e humanitários e que aqueles que chegaram depois do 7 de outubro não têm plano de se estabelecerem no Egito de forma permanente. Veja só o que ele disse. Estamos falando de uma categoria de pessoas em uma situação excepcional. Pedimos ao Estado que lhes conceda residências temporárias que possam ser renovadas até que a crise em Gaza termine. Segundo Lu, ele acredita que os irmãos egípcios entenderiam a situação, reconhecendo que o Egito já havia fornecido muito apoio. Mas, claro, diplomaticamente, ele também disse que essa é uma questão de soberania e que está sendo discutida no mais alto nível. Como sabemos, gente, o Egito tem se oposto claramente a qualquer deslocamento em massa de palestinos de Gaza. E é claro que essa é uma percepção que revela uma consciente rejeição árabe mais ampla de qualquer repetição da Nakba ou catástrofe, quando cerca de 700 mil palestinos fugiram ou foram forçados a deixar suas casas na guerra que ocorreu imediatamente após a criação de Israel em 1948. E não são apenas os árabes em geral que pensam isso. Os líderes palestinos também rejeitam o assentamento de seu povo em países estrangeiros. Durante a guerra atual, a passagem de Rafah, na fronteira de 13 quilômetros entre a Península do Sinai, do Egito e Gaza, tem sido um ponto de entrada para a entrega de ajuda e também permaneceu aberta para o tráfico de passageiros. No entanto, as partidas de Gaza, já estritamente controladas antes da guerra, foram limitadas a médicos evacuados, estrangeiros e duplos nacionais e palestinos que pagam taxas a uma empresa chamada Hala, de propriedade de um proeminente empresário do Sinai. Aqueles que partem também precisam de autorização de segurança de Israel e do Egito, que juntos mantiveram um bloqueio no enclave desde que o Hamas assumiu o poder lá em 2007. Dezenas de milhares de palestinos se estabeleceram no Egito após 1948, embora os números tenham sido menores do que os que foram para a Jordânia, Líbano e Síria, onde a Organização das Nações Unidas estabeleceu campos de refugiados. À medida que as regras que concediam aos palestinos direitos iguais ao de egípcios foram reincididas, a partir do momento do Acordo de Paz de 1978 do Egito com Israel, os palestinos dizem que passaram a enfrentar dificuldades crescentes para obter documentos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.